Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós fizemos ontem. Nós paramos nesse assunto, vamos dar continuidade. Você já teve aí, você já recebeu bastante orientação, recebeu bastante material, bastante coisas que vão te ajudar nesse momento a sair dessa situação, vão te ajudar a sair das dívidas. Eu não tenho dúvida disso. Se você colocar em prática, você não vai se arrepender, você vai com certeza avançar na sua vida financeira. Você não vai ficar parado, você vai sair da situação. Se está difícil, vai melhorar, se está estável, vai melhorar ainda mais, porque são dicas, são estratégias, são caminhos que são testados e comprovados que realmente dá certo. Basta você aplicar tudo o que eu falei aqui até ontem. E hoje nós vamos dar continuidade, então, ao conteúdo. Com todo o resultado que você vai obter com a prática do que foi aprendido nos dias anteriores, com todo o resultado que você vai obter com a prática do que foi aprendido nos dias anteriores, você chegou a hora, né? É hora de organizar o início do pagamento das dívidas. Então, você vai tomar as atitudes, tomar as medidas necessárias, todas que foram apresentadas nos 2 dias anteriores, nas 2 aulas anteriores, e com todo esse resultado que você vai obter com essas medidas que você vai tomar, ou seja, corte de gastos, aumento de renda, o seu posicionamento, a sua visão da situação, tudo aquilo que você está almejando, tudo aquilo que você está passando e o patamar que você quer chegar, tudo isso, juntando um pacote, você vai ter um bom resultado, você vai obter resultado, e com esse resultado, agora é hora de organizar o início do pagamento das dívidas. Então, não é simplesmente cortar gasto e fazer todos aqueles passos e pagar a dívida. Não, nós temos uma estratégia. Vamos organizar agora o início dos pagamentos. Vamos organizar o início dos pagamentos. Como que nós fazemos isso? Não é simplesmente fazer o desafio, gamificar o sacrifício, fazer o desafio que foi falado ontem e pagar as dívidas. Nós vamos sim montar uma estratégia. Então, a primeira coisa a se fazer é fazer uma listagem de dívidas a pagar. Você que está anotando aí, pode anotar. A primeira coisa a se fazer é fazer uma listagem de dívidas a pagar. Você não vai precisar fazer, porque, como você pode ver, eu vou disponibilizar para você. Aqui está a listagem de dívidas a pagar. Qual que é a dinâmica dessa planilha? Qual que é a dinâmica dessa ferramenta que vai te ajudar? Aqui nós temos a ordem. O que seria essa ordem? Nós vamos ordenar, nós vamos colocar número a cada dívida. Então, a dívida 1, a dívida 2, até a dívida 10. Se tiver mais, você acrescenta linhas. Se tiver menos, você exclui linhas. Mas inicia aqui, tá? Nós temos essa estrutura para você ter um padrão. Se você não mexe com Excel, se você não tem um computador para poder mexer com Excel, é difícil mexer no celular, no smartphone, não tem problema. Você pode pegar essa planilha como um exemplo, e você entendendo o conceito, você monta do jeito que você quiser, tá bom? Você pode montar no caderno, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, você vai montar num caderno, numa folha, e vai conseguir fazer a gestão das suas dívidas. Então, aqui, a primeira coluna, você vai colocar a ordem, e depois nós voltamos para eu explicar certinho o que seria. Aqui, nome da dívida, eu já coloquei um exemplo aqui, tá? O nome da dívida é o quê? A dívida do cartão de crédito, pode ser do cheque especial, pode ser do empréstimo, do financiamento, pode ser uma dívida familiar. Então, aqui o nome da dívida, e aqui na coluna credor, você vai colocar o nome do credor. Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito para o Banco Bradesco. Vamos lá, então eu estou com uma dívida de cartão de crédito para o Banco Bradesco. Qual que é o custo efetivo total? O que seria isso, Rodrigo? Custo efetivo total, a taxa de juros do cartão, a taxa de juros dessa dívida.
você tem que saber a taxa de juros dessa dívida. Geralmente, o cartão traz a taxa de juros na sua própria fatura. Mas se você não tiver essa informação, você olha ou no contrato que você fez com a instituição, contrato de empréstimo, contrato de financiamento, tem essa taxa, ou então você entra em contato com o seu credor para perguntar. Você pergunta qual que é a taxa de juros. E aí ele pode passar uma taxa de juros nominal. Ele vai te falar uma taxa de juros que é da operação. Porém, você vai perguntar para ele o seguinte: a taxa de juros é o custo efetivo total? Você pode ver que eu coloquei até um comentário aqui, né? Eu abri uma caixinha de comentário para a gente lembrar que é o juros total mensal. Então, quando você vai negociar com um banco, por exemplo, o banco vai te falar, você vai pagar o empréstimo, você vai pagar X reais por mês de parcela, e aí você pergunta, mas qual que é o juros? Ah, os juros é 4% ao mês, os juros é 8% ao mês. Esse não é o custo efetivo total. Por quê? Porque ele está falando os juros que ele vai cobrar puramente do empréstimo. Depois tem taxas administrativas, tem IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tem outras taxas, tem taxa de abertura de crédito, geralmente tem, tá? Então, tudo isso somado vai dar um custo efetivo total, que é a totalidade da dívida, totalidade da taxa de juros que você precisa pagar. Esse custo efetivo total é o que vai aqui, tá bom? Não é simplesmente a taxa de juros, é o custo efetivo total. Então, você vai colocar aqui. Eu coloquei 15%, mas poderia ser 18%, como nós vimos no exemplo da dívida de cartão de crédito, que são os juros médios do Brasil, 18% ao mês, certo? E lembrando que esse custo efetivo total é o custo mensal, tá bom? Eu coloco a taxa de juros. Aqui, se tem parcelas, eu coloco o total das parcelas. Que total das parcelas? Total de prestações contratadas no início, sempre em meses. Quando não tem prazo, deixar em branco. Então, o cartão venceu a fatura, eu não paguei, não tem parcelas, eu deixo em branco. Se tem parcelas, eu preencho a parcela. Quantidade de parcelas a pagar. Aqui nós vamos colocar as prestações que ainda faltam ser pagas. Então, eu parcelei, por exemplo, esse aqui. Vamos supor que é um empréstimo do credor do meu tio. O custo efetivo total ele me cobrou 1% ao mês. Ô tio, faz isso comigo. Ele me cobrou 1% ao mês. Total de parcelas que ele fez, você paga para mim em 12 meses. Tá bom. Então, esse é o total de prestações contratadas no início. Ele me falou para eu pagar ele em 12 meses. Aqui, as prestações que ainda falta pagar. Então, eu já paguei uma para ele. Então, eu devo só 11 parcelas. Aqui eu vou colocar o valor das parcelas. No caso do cartão de crédito, eu estou com parcelas, eu estou com uma fatura atrasada de R$1.000. Vamos trabalhar com os R$1.000, que foi o exemplo daquele dia. Vamos trabalhar aqui com os R$1.000. Valor que está em atraso é o valor total em atraso, considerando os encargos. Não, tá R$1.000 já, mas lembra que tem 18%? Então, se tem 18%, é com encargos já. Isso aqui, se você não souber, você pode pedir atualização para o seu credor. Liga no banco e fala, você atualiza o valor em atraso para mim? Considerando encargos, juros, tudo certinho? Tá, então ele vai te passar esse valor. O valor a pagar, que deixa eu diminuir aqui, fica melhor. O valor, não, eu vou aumentar porque acho que tem gente olhando no smartphone. Então, eu vou aumentar e eu vou puxando a setinha aqui. O valor a pagar, o valor aqui ainda falta pagar, então seria a quantidade de prestações a pagar vezes o valor das prestações. Então, a quantidade de prestações a pagar vezes o valor das prestações. Então, esse vezes esse, tá? Vai dar o valor aqui, tá bom? Então, valor a pagar e o total a pagar, tá bom? O que seria o total a pagar? O total a pagar, vamos colocar aqui,
seria o valor em atraso mais o valor a pagar. O valor em atraso mais o valor a pagar. Esse mais esse vai dar o total que eu tenho a pagar. E como que eu vou trabalhar essa planilha? Como que eu vou trabalhar essa listagem de dívidas a pagar? Como que eu trabalho isso? Eu vou listar. Primeiro você pode pegar aqui, ó, nome da dívida e listar todas as dívidas que você tem. Então você começa aqui, cartão de crédito, Banco Bradesco, você vai listando até o final. Você vai listando até o final. Você vai fazendo. E vamos supor que você tem 4. Até aqui você vai preencher, tá? O que você vai fazer? Você vai olhar nessa coluna aqui, ó. Tá anotando aí? Pessoal, vai anotando, hein? Porque depois é muito fácil da gente esquecer. Depois que eu listei todas as dívidas e preenchi tudo que eu tenho que preencher, eu vou pegar a coluna de custo efetivo total e eu vou ver qual é a dívida que tem o maior custo efetivo total. Então, vamos supor que eu tenho um financiamento da casa. Da casa não, vou pôr do carro. Do carro. Financiamento do carro eu fiz na BV Financeira. Tá? E esse financiamento está me custando 6% ao mês. Total de parcelas, 36 parcelas. Quantidade de parcelas a pagar, eu paguei 6 já, então tenho 30. O valor das parcelas, eu estou pagando R$ 700 de parcela. Tá vendo que aqui o número já atualizou? Quanto que tem em atraso? Em atraso tem uma só. Tá bom. Então, aí ele já atualiza o valor. Então, quando eu listo tudo isso, o que acontece? Eu venho aqui no custo, na coluna de custo efetivo total e eu vou pegar a minha dívida que tem o maior custo efetivo total e vai ser a primeira que eu vou colocar na ordem. A número 1 vai ser a de maior custo efetivo total. Tá? Se você fez isso em um papel, se você vai fazer isso em um papel, você já vai colocando, né, em ordem. Aqui no Excel, quem mexe com Excel sabe que você pode preencher tudo e depois você vem e faz uma organização e ele organiza automaticamente. Mas se você não trabalhar com Excel, você pode já olhar qual tem o custo efetivo total e ir enumerando. Você coloca a dívida número 1, é o cartão de crédito, aqui que tem o custo efetivo total maior. Então, ela é a primeira. E assim por diante. Você vai enumerar, você vai listar por custo efetivo total. Mas, Rodrigo, tem duas contas minhas que têm o mesmo custo efetivo total. Eu estou pagando 1% de uma e 1% de outra. O que eu coloco? Coloca na ordem, pode pôr uma embaixo da outra. E qual que é o segundo critério? O valor mensal de parcelas, tá? Então, você vai pelo valor da parcela. Então, primeiro, o que tem os juros maior. Segundo, o que tem, se tiver empate, aí vamos dizer assim, na taxa de juros, você considera o valor mensal das parcelas. E uma dívida importante a se considerar também são as dívidas familiares, tá bom? Então, você vai listar por urgência. A dívida familiar, ela é importantíssima. Você não pode deixar para depois. Você precisa deixar a dívida familiar lá em cima. Então, você vai listar por custo efetivo total, mas se, por exemplo, a dívida familiar não tem nem juros, não tem problema. Você vai colocar ela entre as primeiras, tá bom? Porque isso é muito importante para você manter o equilíbrio, para você manter a harmonia familiar. Dívidas familiares são equiparadas a dívidas mais caras, não pelo custo efetivo da dívida, no valor em si, mas pelo custo emocional, pelo custo de estabilidade familiar. Então, tem um custo muito alto se você acaba entrando nessa, tá bom? Mesmo que a pessoa não tenha problema com isso, que você sabe que a pessoa é tranquila, pode esperar,
faça um esforço. Nós estamos em guerra, você é um flecheiro. Faça o esforço necessário para quitar essa dívida com prioridade, tá bom? Vamos lá, vamos andar aqui então. Então, visto isso, nós vamos ter um mapeamento das dívidas a serem trabalhadas. É bom você fazer esse exercício, porque você vai visualizar essa ferramenta, você vai visualizar as suas dívidas, você vai visualizar aquilo que está acontecendo na sua vida financeira de forma mais clara. Muitas vezes nós não temos noção do que está acontecendo, mas com essa ferramenta você consegue ter um mapeamento das dívidas a serem trabalhadas. Dívidas com bens comprometidos, olha só, preste muito bem atenção. Dívidas com bens comprometidos devem ser tratadas de forma diferente, tá bom? Mesmo que o custo efetivo total seja maior, ou seja maior que alguma outra dívida, você tem que tratar essa dívida de uma forma diferente, porque se trata de dívida que gera renda. E essa dívida não pode ficar atrasada, essa dívida tem que estar em dia, tá? Eu não estou falando que você tem que quitar essa dívida, você tem que, se tiver com atraso nas parcelas, você tem que regularizar o quanto antes. Para quem não entendeu, são, por exemplo, vou dar exemplos, tá? Você comprou um carro para trabalhar com o carro, esse carro te gera renda. Eu vou fazer Uber, eu vou colocar o carro à disposição da empresa. Isso vai me gerar renda. Então, se você está com dívida nesse carro, regularize o quanto antes, dê uma atenção maior a esse veículo. Outro exemplo, uma máquina que você comprou para fazer produção de doces caseiros. Então, você vai dar prioridade a regularizar as parcelas dessa máquina. Você não vai deixar para depois, porque isso te traz retorno financeiro. Vamos lá, vamos sair das dívidas então? Processo de sair das dívidas. Nós já temos bastante ferramenta e já temos uma ferramenta ótima para a gente trabalhar esse sair das dívidas. Então nós vamos realmente partir para isso. Quero ser breve hoje. Primeira coisa que você precisa saber: nem toda dívida é ruim. Eu acabei de falar de um tipo de dívida boa. Dívida ruim é aquela que te gera ônus, aquela que te gera o pagamento de juros, que ela fica mais cara do que realmente ela deveria ser. Dívida ruim é toda aquela que engessa o seu orçamento. O que seria engessar o orçamento? Qualidade de vida tem que ser prioridade no seu orçamento financeiro. Então, toda vez que você olha para o seu orçamento financeiro e vê lá que você tem um monte de conta para pagar e não tem como deixar de pagar, e isso está acabando com o seu orçamento, você está com o orçamento engessado. Por quê? Porque você não vai ter condições de ter uma qualidade de vida diferenciada, não vai ter verbas para lazer, verbas para viagem, verbas para realmente potencializar o crescimento do seu dinheiro ao longo do tempo, e esse engessamento acaba levando você ao endividamento. Por quê? Porque você precisa contar com os imprevistos. Os imprevistos vão acontecer no meio do caminho, e se você estiver com o seu orçamento engessado, ou seja, está tudo comprometido, o dinheiro que eu recebo está comprometido, então você vai ter problemas quando acontecer um imprevisto. Agora, se você tem aquela verba para viagem, por exemplo, que não é um compromisso, você está reservando um valor por mês para viajar no final do ano. Vamos dar um exemplo. Você tem um imprevisto no meio do caminho, você pode muito bem dar uma pausa no pagamento dessa viagem, na reserva que você está fazendo para viajar, e arcar com os imprevistos. Agora, nem toda dívida é ruim no sentido de que quando você compra alguma coisa, quando você faz um financiamento que seja, ou você faz alguma dívida que vai te trazer um retorno permanente, ou seja, você vai ter um benefício permanente, um retorno que realmente o retorno financeiro vai ser maior, muito maior do que os juros que você vai pagar nesse financiamento. O benefício permanente que você vai receber, ele vai realmente ser permanente, ele vai permanecer por muito tempo
ainda na sua vida, quem sabe o benefício de conhecimento permanecem pela vida toda, não é verdade? E quando você investe em algo que vai te trazer aprendizado, vai te trazer crescimento, isso é dívida boa, tá? Dívida ruim é aquilo que traz ônus. Eu vou comprar um carro para as pessoas verem que eu tenho carro, eu vou entrar no financiamento para as pessoas verem que eu tenho alguma coisa. Esse tipo de dívida é dívida ruim, dívida que trará ônus e trará, além do ônus financeiro, trará muita dor de cabeça e você vai voltar ao endividamento. As dívidas boas ajudam a construir riqueza e a preservar planos. Consciente que eu vou pagar mais, por exemplo, eu preciso, quando eu vou fazer uma dívida boa, que foram essas que eu falei, eu vou pagar mais do que o bem vale. Um carro, quando eu financio, eu não pago o valor do carro, eu pago mais. Mas se ele vai me trazer esse retorno financeiro, se eu vou utilizar o carro para alguma coisa que vai me trazer retorno financeiro, então eu não preciso me preocupar, porque eu não preciso dispor de um valor. Eu até tenho dinheiro para comprar o carro à vista, mas eu prefiro financiar, porque esse carro ele vai trazer retorno financeiro. Excelente, excelente, porque você não vai dispor de um dinheiro à vista, sendo que você vai ter um retorno financeiro maior do que o que você percebe de juros todo mês. Então, você não dispõe daquele dinheiro que você tem aplicado, que você tem investido, que está gerando renda, que está gerando juros para você, para comprar um carro que vai te trazer benefícios permanentes e você pode muito bem financiar. Então, a dívida boa, ela preserva a construção de riqueza, ela preserva planos, que é esse exemplo que eu falei, de eu não dispor de um montante à vista, de eu não dispor de um montante total, para preservar realmente essa construção de riqueza. Esses planos eu estou preservando, mas eu estou consciente também que eu vou pagar mais. Um financiamento estudantil, por exemplo, né? Para eu não precisar mexer nos investimentos, eu vou e faço um financiamento estudantil. E aí não tem problema nenhum, sem problema algum, eu fazer isso. Dívidas para alavancagem, é o que eu falei sobre quando nós fazemos dívidas para alavancar. Isso é utilizado muito em empresas. Quando uma empresa está começando, ela não tem 100% dos recursos próprios para investimento na empresa, ela recorre a recursos de terceiros para fazer a alavancagem. Então, ela faz a alavancagem com recursos de terceiro. Essa alavancagem é o quê? É o endividamento ou não chamamos de endividamento, chamamos de alavancagem. Essa alavancagem é eu parcelar um bem, parcelar um valor, ou obter um dinheiro emprestado para pagar com juros esse dinheiro, mas o valor de retorno, o retorno financeiro que isso vai me trazer vai ser muito maior do que os juros que eu estou pagando, e isso vai me potencializar e muito o crescimento da empresa, tá bom? Então, dívidas de alavancagem, como um computador para trabalhar, um curso, um carro, são dívidas de alavancagem. Tudo que traz benefício permanente. Lembre-se disso, benefício permanente. Então, tudo que você faz, um investimento que traz benefício permanente, um retorno financeiro ainda melhor, você está fazendo uma alavancagem, tá? Isso é um investimento. Geralmente, esse tipo de dívida se paga antes do prazo. Tá? Se paga antes do prazo, quando é feito dentro de um planejamento. Todo prazo para a quitação das dívidas deve ser razoável e deve ser combinado com a família. Bom, isso eu falei sobre o tempo. Você precisa chamar a família para uma conversa, precisa alinhar tudo com eles, transformar o sacrifício em jogo, transformar esse jogo em desafio, ter o tempo da comemoração, da celebração, da recompensa, mas tudo combinado, e esse tempo tem que ser razoável. Dívida ruim, né? Um exemplo é uma dívida não planejada, uma dívida não desejada. Quando acontece um imprevisto, por exemplo, você não tem uma organização financeira que te dê respaldo, você precisa recorrer a um empréstimo, por exemplo, e esse empréstimo ele não é desejado, ele não é esperado, você vai ter que arcar com as consequências de más escolhas, de não ter escolhido organizar as suas finanças. Então, isso é muito importante nós sabermos também nesse momento.
Lembrando que o empréstimo e o financiamento tem a diferença. Quando você fala que quer um empréstimo, o banco olha para o seu passado. Quando você fala que quer um financiamento, o banco olha para o seu futuro. Como assim? Quando você fala que quer um empréstimo, o banco interpreta isso como algo emergente, é uma urgência. Eu preciso apagar um fogo, eu preciso de dinheiro agora, eu preciso de um empréstimo. Geralmente, geralmente não, 100% dos casos, os juros do empréstimo é mais caro. Por quê? Porque o banco olha e fala, ele está precisando de dinheiro, então, juros mais caros. Agora, quando você fala de financiamento, olha, eu tenho um planejamento de ter um retorno X de tal máquina que eu vou comprar, eu preciso de um financiamento dessa máquina, desse veículo. Então, o banco já olha com olhos para o futuro. Ele fala, opa, esse aí sabe o que está fazendo, ele vai investir num financiamento, vai investir em algo que vai trazer retorno, então os juros para ele são menores. É assim que o banco trabalha, tá bom? A título de conhecimento aí. Então, qual seria o plano? A primeira coisa, nós vamos contatar todos os credores o quanto antes. Você vai contatar todos os credores o quanto antes. Vai ligar e vai falar, olha, eu quero pagar, eu estou me organizando para pagar, eu vou fazer o pagamento, só peço um pouco de paciência, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer, e você vai entrar em negociação com o seu credor. Toda conversa é válida quando o credor sabe e percebe que você quer pagar, ele fica mais aberto, fica mais flexível e você vai ter com certeza uma conversa boa com o seu credor, independente de quem ele seja. Ele vai te receber de outra forma, até vai te dar prazos, coisas inusitadas acontecem nessa conversa, tá bom? Então, não subestime o poder do contato, da conversa, da sinceridade, da integridade que nós falamos aqui nos outros dias. Dívidas de cheque especial e cartões de crédito. Você, quando ligar para o banco, quando ligar para o seu credor para negociar isso, você vai pedir uma revisão, tá? Vai falar que você quer pagar tudo isso, essa introdução, vai amolecer o coração dele, aí você vai falar, eu preciso de uma revisão de tudo que eu devo, de tudo que eu preciso pagar, me faz uma revisão, eu quero saber como que tá, atualiza isso para mim, faz uma revisão para ver se não dá para fazer um desconto, um reajuste, e você já entra em negociação. Geralmente tem a renegociação. Os bancos, para quitar cheque especial, cartão de crédito, eles oferecem empréstimos. E os empréstimos que eles oferecem, geralmente tem a taxa de juros um pouco alta. Então, porque eles aproveitam essa oportunidade. É o que eu falei do empréstimo, eles estão aproveitando essa oportunidade. Então, o interessante é você olhar a proposta dele, tá? E ir em um outro banco, falando que você tem aquela proposta de quitação e tal, ou de empréstimo, e que você queria saber desse banco novo, o que ele poderia te oferecer de benefício. E aí você vai ter uma proposta, geralmente os bancos querem concorrer, então vão dar uma proposta mais baixa para você, uma taxa de juros mais baixa, e você volta com essa proposta lá no seu gerente, no seu banco, no seu credor, e fala, ó, eu estou para abrir a conta em tal banco, eles me ofereceram isso, chega nesse valor para mim, ou dá um valor menor, porque se chegar no mesmo valor, compensa eu fazer lá, e aí vai de você conversar e ver, sentir o que é melhor para você resolver essa situação. Empréstimo pessoal para quitar tudo é muito bom, então você tem dívida disso, dívida daquilo, você junta e vê que dá para fazer um empréstimo pessoal para poder quitar tudo, ótimo. Mesmo que empréstimo não seja bom, mesmo que empréstimo seja um juros mais alto, mas se tratar de cheque especial, cartão de crédito, é uma ótima opção. Agora, uma melhor opção ainda é o refinanciamento. Quando você faz o refinanciamento do automóvel, é um refinanciamento, não é um financiamento, que seria juros bons, mas é um refinanciamento. Está entre o empréstimo e o financiamento. Um refinanciamento é um juros médio. Então, é uma boa opção, já é melhor do que um empréstimo. Agora, o ideal, se você tem um carro, é vender o carro. Hoje, aí nós temos os serviços por aplicativo que você consegue passar um período de tempo sem carro. Então, pense nisso. Se isso der certo para você, se isso for uma boa ideia para você, se você tem um automóvel, ao invés de refinanciar o automóvel, venda o automóvel. E melhor ainda, o empréstimo consignado. Para quem é CLT, para quem é aposentado, temos o empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado geralmente tem os juros
menores ainda do que o refinanciamento. E aí você consegue fazer o consignado para poder quitar todas as suas dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, ou tudo que você tiver aí para quitar. Segundo, nós vamos construir um fluxo de eliminação de dívidas. Nós vamos calcular o quanto elas começam a diminuir e em quanto tempo elas serão eliminadas. Isso te dará ânimo, isso te dará motivação para chegar até o fim, para cumprir aquilo que você organizou dentro das suas finanças, tá? Então, como que nós vamos construir esse fluxo de eliminação de dívidas? Eu vou colocar na tela para vocês. Essa é a planilha do fluxo de eliminação de dívidas. Aqui você tem a ordem, e atente-se que essa ordem ela é igual àquela outra ordem daquela outra planilha que nós fizemos. Então, naquela planilha de listagem de dívidas, nós temos uma ordem que foi colocada, segundo o custo efetivo total, ou então o valor da parcela, se ele é um valor alto, ou então até as dívidas familiares. Nós vamos ranquear lá naquela planilha por prioridade, por urgência. Tá? Então, nós ranqueamos naquela planilha por urgência. Nessa planilha, nós vamos fazer o fluxo de eliminação das dívidas. Como que funciona? Você tem aí o mês 1 até o mês 10, mas pode durar menos, pode durar mais. Isso vai depender de você e como está a sua situação. Então, aqui no mês 1, veja que aqui ó, nós temos um saldo. Com todas as medidas que você tomou, de corte de gastos, de aumento de renda e tudo aquilo que você fez ou vai fazer, você vai ter um saldo por mês. Você vai ter um valor por mês, além daquilo que está no seu orçamento que você pode utilizar para quitação de dívidas. Então, isso vai te dar uma inteligência para começar a quitar as suas dívidas. Então, aqui você tem o saldo. Então, eu estou recebendo R$1.000 extra todo mês. Ô, beleza, hein? R$1.000 extra todo mês, tá bom? Aí você tem o orçamento para dívidas. Quanto que é o orçamento para dívidas? Exatamente o valor que você está recebendo todo mês. Ou não só o valor que você está recebendo, mas o valor que você vai dispor para pagar essas dívidas, certo? Então, aqui você tem o saldo, aqui tem o orçamento para o pagamento das dívidas. E aí, o que vai acontecer? No mês 1 da dívida 1, eu negociei que eu vou pagar R$200 por mês. E em 4 meses eu quito essa dívida. Na dívida 2, a dívida 2 que eu listei lá na outra planilha, eu negociei e eu vou pagar R$100 por mês. Veja que aqui, ó, eu já até fiz uma simulação para você entender. Aqui, ele está somando 200 mais o 100, ele está dando o total 300 e ele já está tirando do saldo que você tem para eliminar as suas dívidas. Então, você separou uma verba para eliminar dívidas todo mês. Então, conforme você vai colocando o valor negociado de cada dívida que você listou naquela outra planilha, você vai tendo o saldo diminuído aqui. Então, a dívida 3, você negociou que vai pagar 600 por mês. E aí só sobrou R$100. Só que a dívida 4, ela é de R$100 e a dívida 5 é de R$200. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar as mais urgentes primeiro. Então, até a 4 eu consigo pagar. A 5, nesse momento, eu não vou fazer isso. Nesse momento, eu vou segurar um pouco. Não vou fazer o pagamento. Então, eu vou quitar a primeira, vou quitar a segunda, tá? E os meses vão passando. Pode ver que aqui já está menos 200, porque são esses 200 do quinto mês. Então, eu vou eliminando as dívidas e conforme eu vou eliminando, eu vou pagando as próximas dívidas, tá? Isso me ajuda muito. Muito bem. Próximo passo, então, o primeiro passo é contatar os credores. Segundo passo é fazer esse fluxo, né, de eliminação de dívidas com essa planilha. O terceiro passo, jogar duro. Você vai ser firme, você vai realmente se posicionar como um flecheiro, como nós falamos. Você vai se posicionar, visto que você está em guerra contra as dívidas, e você vai jogar duro.
Se você contata o credor e não há interesse do credor, você imediatamente interrompe a intenção de renegociar. Você só vai renegociar com aquele que mostrar interesse em renegociar com você. Você quer pagar, você está oferecendo o pagamento, mas o credor não está se mostrando receptivo. Então, você, nesse momento, você interrompe essa negociação. Outra coisa, você vai sanar as dívidas que têm negociação, você vai dar prioridade para essas dívidas. Somente se todas as dívidas não couberem no orçamento, aí você vai interromper o pagamento de juros e multas. Então, você vai sanar as dívidas que têm negociação e vai interromper imediatamente o pagamento de juros e multas. Somente se todas as dívidas não couberem no orçamento. Caso nenhum dos credores te procure para conversar, aí você pode acionar um advogado. Você já está mostrando interesse, você quer pagar, não está tendo negociação, ninguém voltou atrás para conversar com você. Você pode até tentar 2 vezes ou mais, mas não está mostrando interesse, ninguém está te procurando para conversar, a dívida está lá e você continua tentando acertar e não tem essa conversa, acione um advogado. Geralmente, os advogados cobram pelo êxito nesses casos. Então, você vai falar com o advogado, vai explicar toda a situação, vai falar que tentou conversar com o credor, mas não teve retorno. Então, o advogado, geralmente, ele trabalha com o êxito. Ele vai receber só apenas se você conseguir essa renegociação. E aí você vai negociar com o advogado também. Mas é a alternativa que você tem para poder blindar as suas coisas, blindar a sua vida financeira. Tá? Se você está com um nome negativado, SPC, Serasa e nos órgãos de proteção ao crédito, eu aconselho você a pagar essa dívida. Dê prioridade. Tá? O nome, a gente tem que zelar, a gente tem que prezar pelo nome. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos negligenciar essa importância do nome. Por quê? Por toda a questão de ética, por toda a questão de integridade, por toda a questão de sermos verdadeiros, mas também pela questão de que se nós precisarmos de um crédito, nós não vamos ter condições. Se nós precisarmos de algo, nós não vamos poder usufruir disso. Porque o nome está negativado, o nome popularmente falado está sujo. Então, se tem o nome em algum órgão de proteção de crédito, pague essa dívida o quanto antes, se esforce para pagar essa dívida. Um outro ponto, não faça mais dívidas até sair das antigas. Nesse processo de eliminação de dívida, você poderá ver que está tudo indo muito bem e pode se empolgar. E é aí que mora o perigo. Você está indo bem, você está conseguindo, está negociando, e aí mora o perigo. Por quê? Você pode se empolgar e aí ficar tentado a fazer novas dívidas. Não, nesse momento eu chamo a sua atenção para superar as suas emoções. E, em último lugar, desse ponto aqui, né, nós estamos jogando duro, mas para fechar com chave de ouro, você vai celebrar em família. Você vai celebrar em família, você vai realmente chamar a família para aquela celebração que nós combinamos e conversamos. Algumas dicas para quem está desempregado, tá? Não se desespere. Primeira coisa, não se desespere. Eu sei que está difícil, o momento está complicado, mas a saída, a solução, não se desespere. Todo problema carrega consigo a solução, eu já falei durante esses dias. O desemprego, encare o desemprego como uma oportunidade, tá? Encare o desemprego como um momento de oportunidade. Oportunidade para quê? Se eu estou desempregado, para que vai falar de oportunidade? Não tem nada de oportunidade. Olha só, transforme esse momento em oportunidade. Por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai considerar 12 horas do seu dia e você vai dividir o seu dia em 3. Então, na primeira parte, nas 4 primeiras horas, você vai procurar um novo emprego. Você vai procurar um novo emprego, vai distribuir currículos, vai fazer a sua parte, aquilo que tem que ser feito. Nas 4 horas seguintes, você vai procurar uma qualificação. Cursos grátis estão de monte. Nesse período de pandemia, liberaram muitos cursos grátis. Você pode fazer um curso grátis tranquilamente para se qualificar
e ganhar mais conhecimento. No Sebrae, por exemplo, tem bastante curso pequeno, curso mais simples, mas que já dá um entendimento melhor de determinados assuntos que você pode aí se qualificar, tá bom? E a terceira parte do seu dia, você vai fazer um trabalho, já que nós falamos da renda extra, você vai fazer esse trabalho paralelo. Paralelo não, né? Você vai trabalhar durante 4 horas do seu dia, fazer um bico, fazer um artesanato, fazer alguma coisa que você saiba fazer para poder gerar renda. O que vai acontecer? Em uma dessas 3 atitudes que você vai ter, ou na procura do emprego, ou na qualificação, ou no trabalho, ou no bico que você vai fazer, né? Vamos falar bico para entender. Você vai se recolocar. Você vai acabar se recolocando. Ou você vai achar um emprego, ou você vai achar uma nova profissão que vai te qualificar e você vai conseguir um emprego nessa nova profissão, ou então o bico vai se tornar o seu trabalho principal. Tá bom, pessoal? Procurando, melhorando ou empreendendo, você vai conseguir chegar até aquilo que você precisa para sair dessa situação de desemprego. Com certeza, com essas ferramentas, você vai conseguir sair da situação de endividamento. Com essas ferramentas, desses 3 dias que foram passados até agora, você vai com certeza sair dessa situação. É declarar guerra e é fazer tudo aquilo que nós orientamos você a fazer.